O bicho agora vai pegar. O Ministério da Fazenda solicitou à Polícia Federal que investigue a pessoa responsável por criar um vídeo com inteligência artificial, um vídeo muito mal feito, no qual o Fernando Haddad, manipulado obviamente neste vídeo, fala que vai taxar tudo, que vai taxar animal doméstico, que vai taxar o Pix, que vai taxar natalidade das crianças, tudo. Qualquer pessoa com o mínimo de inteligência possível, ao assistir o vídeo, percebe que não é verdadeiro e que o Haddad não está falando aquilo que o vídeo diz que ele está falando. Porém, bolsonaristas têm divulgado a rodo esse vídeo, querendo trazer desinformação para prejudicar o governo Lula. Inclusive, o deputado bolsonarista Osmar Terra, aquele mesmo que é médico, que indicava cloroquina para todo mundo, foi um dos responsáveis por divulgar esse material mentiroso. O próprio ministro Fernando Haddad teve que gravar um vídeo ontem à noite desmentindo todas essas mentiras. Diz que não vai ter taxa de Pix, que não vai ter taxa de PET, que não vai ter nenhum tipo de taxa extra que foi criado para cobrar nada mais não, minha gente. E a Advocacia Geral da União já solicitou a Meta que excluísse esse vídeo que foi divulgado em suas redes sociais. E aí eu quero aproveitar esse momento para parabenizar o novo responsável pela comunicação do governo Lula, o Sidônio, que agiu de maneira rápida. No Google, se você for pesquisar sobre esse tema, já tem lá as respostas de imediato, desmentindo todas essas fake news. Olha só a quantidade de tempo, de oportunidades que nós perdemos porque nós tínhamos na comunicação do governo Lula um incompetente como Paulo Pimenta, que, repito, é um ótimo cara, é um ótimo ser humano, é um ótimo político, mas era incompetente no que fazia. A gente não pode esquecer também que esse trabalho para vincular o Haddad a taxador dos pobres, que é uma grande mentira, porque se ele é taxador dos ricos, dos pobres não. Porque aquela taxa das blusinhas não foi o Haddad que criou não, viu? Foi o Congresso. O governo já tinha deixado de lado e não ia seguir adiante com isso. Assim também quem aumentou a faixa de isenção do imposto de renda foi o Haddad. Assim também como quem propôs ampliar para até 5 mil a isenção de imposto de renda também foi o Haddad. Então não cola. Mas o que eu quero dizer é que tudo isso é um trabalho arquitetado não só pelo bolsonarismo, mas também por setores da direita, setores da imprensa inclusive, e principalmente do mercado financeiro da Faria Lima. Só para vocês terem ideia do jogo sujo desse povo, uma empresa, uma consultoria internacional fez uma avaliação da condição fiscal do Brasil e disse que a condição fiscal do Brasil tem tudo para dar certo. Mostrou uma perspectiva totalmente otimista em relação à condição fiscal do Brasil para esse ano, diferentemente do mercado financeiro do Brasil. O nome dessa consultoria chama-se Gavecal Research e ela falou que a economia do Brasil em 2025 dará a volta por cima. Quando ela fala que dará a volta por cima, ela está dizendo o seguinte: a situação fiscal do Brasil, ela não é tão grave quanto dizem por aí em relação à dívida interna, e que o Brasil possui todas as ferramentas e está utilizando essas ferramentas para fazer com que a nossa economia dê a volta por cima e tenha um resultado melhor do que nós tivemos nesses 2 anos do governo Lula. E vale citar uma coisa muito importante que ninguém da imprensa fala: um dos motivos da dívida pública estar alta é exatamente porque o Banco Central, pressionado pelo mercado financeiro, aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa Selic. Quanto mais ele aumenta a taxa de juros, mais remuneração tem que pagar para os acionistas do governo, que é o mercado financeiro. Quanto mais a remuneração do mercado financeiro, maior aumenta a dívida pública do governo. Conseguem perceber que é um jogo de cartas marcadas para destruir o capital político do Lula e ele não se reelege em 2026? E olha aqui, quando você vê um bolsonarista reclamando do preço dos alimentos do governo Lula, mostra esse mapa para ele. Primeiro ano do governo Lula, a inflação dos alimentos, minha gente, foi apenas de 1%. Segundo ano do governo Lula, nós tivemos uma inflação um pouco maior, mas nenhuma delas se compara com o último ano do governo Bolsonaro, que a inflação dos alimentos foi de quase 12%, de 2021, que a inflação dos alimentos foi de quase 8%, e de 2020, que a inflação dos alimentos foi mais de 14%. Então, se um bolsonarista chegar para você reclamando do preço dos alimentos, pergunte a ele por que nesses 3 anos do Bolsonaro ele ficou de bico calado e não deu um pio sequer.